Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Wesley Contiero e está começando o seu Resenha Esportes Mais, um podcast que traz todas as informações do que rola no mundo do futebol. No programa de hoje, temos mais 3 comentaristas, sendo o Adrian. Bom dia, boa noite, boa tarde. O Jorge. E aí, galera. E o Matheus Silva. Salve. Começando o programa de hoje, vamos passar os jogos da 29ª rodada. Tivemos vários clássicos, jogos pela parte de cima da tabela e também de baixo, né? No sábado, às 5 horas, tivemos o Flamengo recebendo o Fluminense e vencendo por 3-0 com 2 gols de Uribe e 1 de Léo Duarte. Um pouco mais tarde no Pacaembu, no Clássico Paulista, o Santos venceu o Corinthians por 1-0 com um gol do artilheiro Gabriel Barbosa. O Bahia recebeu o Paraná no estádio Pituaçu e venceu por 2-0 com 2 gols de Vinícius. Na Arena Condá, já no domingo, a Chapecoense recebeu o Vitória e acabou sendo derrotado em casa com um gol de Matheus Fernandes. Em São Januário, o Vasco recebeu a equipe do Cruzeiro e venceu por 2-0 com um gol de Pikachu e Max Lopes. No Pacaembu, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-0 com 2 gols de Daverson. Já no Beira-Rio, o Internacional recebeu o São Paulo, que saiu na frente com um gol de Lisieiro, mas com 2 gols de Damião e um de Nico Lopes, o Inter virou e venceu por 3-1. No Independência, no Clássico Mineiro, o Atlético Mineiro ficou no empate por 0-0 com o América. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Sport e venceu por 4-0, com 2 gols de Bergson, um do zagueiro Thiago Heleno e um do Rony. Finalizando a rodada na segunda-feira, o Ceará recebeu o Botafogo no Castelão e ficou no empate sem gols. Com esses resultados, segue o Palmeiras na liderança com 59 pontos, o Internacional é o vice-líder com 56, seguido de perto pelo Flamengo com 55. Hoje seriam essas equipes que estão brigando pelo título de verdade, porque o São Paulo com 52 e o Grêmio com 51 já dão uma distanciada boa, principalmente o São Paulo pelo fato de não vencer há 5 jogos. Já o Grêmio teve confronto direto, acabou perdendo para o Palmeiras também, já fica bem distante. Então hoje São Paulo e Grêmio estariam brigando mais por essa 4ª vaga do que pelo título, Adrian, como que você vê essa disputa aí com Palmeiras, Internacional e Flamengo de fato brigando pelo título? Bem, o Palmeiras, que está invicto, se eu não me engano, há 14 rodadas, e no segundo turno tem incríveis 26 pontos conquistados de 30, caminhando para fazer o melhor turno da história do Brasileirão, é o grande favorito para o título. Venceu o confronto direto com o São Paulo no Morumbi, agora já vence o Grêmio em outro confronto direto. Daqui a 2 rodadas ele vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo e mesmo que perca ainda continuará na frente do Flamengo, já que a diferença hoje é de 4 pontos. O Inter, ele não ganha fora de casa, ele consegue resultados em casa, como esse da última rodada em que venceu o São Paulo por 3-1 no Beira-Rio, mas fora de casa não consegue ir bem, perdeu para a América, para a Chape, então isso pode ser ruim para o time colorado. O Flamengo, após a chegada de Dorival Júnior, deu uma reagida, venceu o Corinthians em Itaquera por 3-0 e conseguiu outra grande vitória no Fla-Flu também por 3-0. Na próxima rodada visita o Paraná, um time que está brigando pelo título, tem a obrigação de vencer o Paraná, e depois recebe o Palmeiras, no jogo chave do campeonato para o Flamengo. Só que logo após receber o Palmeiras, o Flamengo visita o São Paulo. Então, também é uma tabela bem complicada para o time carioca. Vejo eu o Palmeiras, mesmo ainda tendo a Libertadores em disputa, conseguindo conquistar o Campeonato Brasileiro ao final da temporada. São Paulo e Grêmio, São Paulo não vence São Paulo não vence há 5 jogos e o Grêmio abdicou totalmente do Campeonato Brasileiro, está usando agora time misto e reserva. Vão brigar ali pela vaga direta para a Libertadores. O Atlético Mineiro, que faz seu campeonato à parte, já começa a ver o Santos pelo retrovisor. Tem que tomar cuidado o Galo. E como eu tinha dito, daqui a 2 rodadas Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã. Lembrando que na próxima quarta-feira o Palmeiras vai até a Argentina visitar o Boca Juniors. No sábado ele já tem que estar no Maracanã, em campo contra o Flamengo. E na quarta-feira ele recebe Boca Juniors da Libertadores. Ou seja, o Filipão, que vem usando um time misto, Dudu, Bruno Henrique, Diogo Barbosa, esses jogadores vêm atuando, o Bigode vem atuando no Brasileirão, o
provavelmente não entrarão em campo contra o Flamengo, já que o jogo contra o Flamengo vai ser no meio de uma partida importantíssima contra o Boca Juniors. Como o jogo de ida é na Argentina, na quarta, e no sábado já tem um jogo no Rio de Janeiro, o Filipão deve poupar mais de 11 jogadores, para não correr risco de lesões. Isso pode ser muito bom para o Flamengo. Terá uma grande chance de aproveitar, já que o time carioca não está em nenhuma competição a mais, terá a semana cheia para treinar e vencer o Palmeiras. Bom, e dando sequência na tabela do Campeonato Brasileiro, temos uma briga agora pela sexta posição, já que o Atlético Mineiro tem 46 pontos, hoje, né, pegaria essa última vaga para pré-Libertadores. O Santos aparece na sétima posição com 42 pontos, só que o Santos vem numa crescente muito boa, são 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos só venceu uma, então o Santos vai pedindo passagem. E junto com ele vem subindo também o Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos venceu 4, hoje tem 39 pontos. Como que você acha que fica essa situação, Jorge? Bom, hoje o detentor da vaga ainda é o Atlético. Porém, como você disse, vem de uma sequência ruim, onde nos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e só ganhou 1. E tem um confronto meio que direto na próxima rodada, né? Levando em conta que eles encaram o Fluminense, que é o próximo time depois do Atlético Paranaense. Mas, analisando a tabela, só vai pegar adversários praticamente da parte de baixo, então tem uma tabela mais fácil. Por conta do Santos, né, das últimas 3 vitórias deles, nos últimos 3 jogos, todas por 1-0, só que a sequência do campeonato para o Santos é um pouco complicado, levando em conta que dos próximos 3 jogos, um é contra o Internacional lá no Beira-Rio e o outro contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas o time ainda tem chance de conseguir essa sexta vaga pelo Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense, que vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos, sendo 2 pelo Brasileiro, com 2 4-0 contra o América Mineiro e o Sport Recife, que fez o que deveria ter feito realmente, já que são times que estão bem na parte de baixo do campeonato. Tem uma sequência um pouco complicada, um pouco fácil, levando em conta que pega adversários tanto da parte de cima quanto da parte de baixo da tabela. O próximo jogo mesmo é contra o São Paulo, lá no Morumbi. O São Paulo, que, como já foi dito anteriormente, que vem numa decrescente enorme, um time totalmente irreconhecível. Então, uma vitória para o Atlético Paranaense é totalmente possível. Na sequência, ele encara o Botafogo, que é o adversário que vem logo atrás, e também dá para ganhar, levando em conta que o jogo é em casa e o time tem destroçado os adversários lá. Dando sequência na tabela, né, temos Fluminense e Cruzeiro com 37, que são, acredito que as equipes praticamente não brigam por nada, porque não vejo com tanta força para chegar numa Libertadores através do Brasileirão, e também não vejo brigando para não cair. Em 11º já temos um Corinthians com o sinal de alerta ligado, que não vence já há 4 jogos, vem de 2 derrotas inclusive, sendo 3-0 para o Flamengo em casa e 1-0 para o Santos em Pacaembu. Temos um Botafogo que, apesar de não perder alguns jogos, também não vence a 3, vem de 3 empates seguidos, também com 35 pontos. Temos um Bahia com 34 pontos, que venceu o Lanterna, mas que também estava 4 jogos sem ganhar. Um Vasco da Gama, que não perde a 5, mas também empata bastante. Então são equipes bem irregulares, né? O América Mineiro, que começou bem o campeonato, já não vence há um bom tempo. Hoje tem 33 pontos, já está brigando para não cair novamente. O Vitória, que vem numa sequência muito ruim de derrotas, venceu. Acho que foi conhecido no confronto direto, dá uma respirada um pouquinho, mas é apenas 1 ponto também. Aí temos o Ceará, apenas zona do rebaixamento com 31 pontos, que tem um jogo a menos, que se ganhar deixa a zona do rebaixamento momentaneamente também, mas hoje está na zona. Empatou com o Botafogo, foi um empate ruim porque joga dentro de casa, né? A Chapecoense esboçou uma pequena reação, ganhou do Internacional, ganhou do Atlético, aí vai e perde com Vitória em casa, tem 31 pontos. O Sport com 27 está cada vez mais rebaixado, tomou 4-0 do Atlético Paranaense, perdeu o Magrão lesionado. E temos o Paraná, esse sim aí já com a mala feita para a Série B, né? Matheus, como que você vê essa disputa aí do 11º colocado até o 20º, com todas as equipes brigando contra o rebaixamento?
a rodada do Campeonato Brasileiro alongou ainda mais a briga contra o rebaixamento. Uma briga que estava ali entre o 13º para baixo, agora já puxa o Corinthians, já puxa o Botafogo, já puxa até o Fluminense, tá? Que tem um time bem mais fraco que muita gente que está lá embaixo. O Fluminense, depois que perdeu o Pedro, o Fluminense tem disputado partidas bem fracas, não está jogando tão bem. Mas quem começa a se preocupar realmente com a zona de rebaixamento é o Corinthians, né? 35 pontos, e o Corinthians tem 2 adversários diretos, é o Vitória na próxima rodada no Barradão, depois tem o Bahia em casa. Uma derrota contra o Vitória pode deixar o time muito perto de entrar na zona de rebaixamento. Então o Corinthians tem que passar por esse mini campeonato baiano aí com toda a força possível para vencer as 2 partidas e evitar de se aproximar da zona de rebaixamento. O Botafogo, mais uma vez, não foi bem contra o Ceará. É um time bem inconsistente, digamos de passagem, e tem uma partida bem importante contra o Bahia no próximo sábado às 4 horas da tarde, que pode salvar ele um pouquinho ou pode aproximar ele cada vez mais da zona de rebaixamento. O América Mineiro tem um bom time, porém é inconsistente também, mas até conseguiu um bom resultado contra o Atlético Mineiro, que estava brigando lá na parte de cima. Então pode ser que dê moral esse empate no clássico para o América Mineiro, que começou tão bem o campeonato, só que a gente via que o gás não ia demorar muito tempo, né? Um time que é para estar brigando na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, que vem melhorando muito nas últimas partidas. Ontem a gente teve um excelente segundo tempo do time carioca, com jogadores como o Fabrício, por exemplo, que não vinha atuando tão bem, mas que foi importantíssimo para a vitória vascaína, assim como o Pikachu, que já é famigerado um jogador decisivo, e o Maxi Lopes, né, que fez um golaço na partida esse domingo sobre o Cruzeiro, que é um time que praticamente não disputa mais nada no campeonato. Já mais para baixo tem o Vitória, que venceu a Chapecoense na Arena Condá, time que marcou bem, foi um jogo bem feio, mas o Vitória conseguiu um bom resultado contra a Chapecoense, que demitiu o Guto Ferreira, que tinha apenas 33% de aproveitamento na partida. O Ceará, que caiu muito nas últimas partidas, o Lisca, que parecia ter acertado a equipe cearense, parece que a magia tem acabado, os times têm entendido a maneira do Ceará jogar, e o empate contra o Botafogo foi a amostra disso. O Ceará não conseguiu ser superior em momento nenhum à equipe carioca. Então a briga contra o rebaixamento vem afunilando cada vez mais. Próxima rodada a gente tem confrontos importantes como Botafogo e Bahia no Newton Santos, ou Vitória e Corinthians. Ou você vê que esses times que pareciam que não estariam brigando contra a zona de rebaixamento aparecem agora preocupados. A gente sabe, né, que qualquer momento pode ser que um Bahia, um Vitória, um América Mineiro emplaque 2 vitórias seguidas e fique bastante difícil a situação para o Corinthians e o Fluminense. Por isso a próxima rodada é tão importante, principalmente para os times baianos, né? Os times baianos que tem jogos difíceis. O Bahia joga fora de casa contra o Botafogo. O Bahia que só tem um triunfo no campeonato fora de casa, uma partida contra o Ceará, que foi vencida por 2-0 no Presidente Vargas. O Vitória, que chega em casa agora motivado para jogar contra o Corinthians. Uma vitória do Vitória sobre o Corinthians no próximo domingo pode distanciar cada vez mais a equipe rubro-negra da parte de baixo do campeonato. Agora, Sport e Paraná estão praticamente rebaixados. O Sport, que teve a lesão ontem do Magrão, uma coisa bastante triste, pode ser que o encerramento da carreira do goleiro. Teve que colocar o Gabriel, o meia Gabriel, que não joga nem bem de meia, e foi pro gol. E tomou 2 gols, um do Beckson, que foi bem bonito, e um do Rony também foi bonito também, do Rony.
Então, Sport e Paraná estão praticamente rebaixados. E a gente espera que a parte de baixo do Campeonato Brasileiro continue equilibrado até os momentos finais do campeonato. São times inconstantes, irregulares e tecnicamente bem parecidos com os outros concorrentes. Pela 30ª rodada teremos jogos interessantes, duelos que podem encaminhar muita coisa aí no Campeonato Brasileiro, né? No sábado, às 16 horas, no Independência, o América Mineiro recebe o Grêmio e o Botafogo recebe o Bahia no estádio Newton Santos. Um pouco mais tarde, às 19 horas do sábado, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense no Morumbi e o Sport recebe o Vasco na Ilha do Retiro. Já no domingo, às 16 horas, o Vitória recebe o Corinthians no Barradão, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro no Newton Santos, o Palmeiras recebe o Ceará no Pacaembu e um pouco mais tarde, né, também no domingo, no estádio Independência, o Cruzeiro recebe a equipe da Chapecoense às 19 horas. No Dorival Brito, o Paraná recebe o Flamengo também às 19 horas do domingo e encerrando a rodada, o Internacional recebe o Santos às 20 horas no Beira-Rio na segunda-feira. Bom, passando para a Copa do Brasil, na próxima quarta-feira temos a grande decisão entre Corinthians e Cruzeiro. O jogo de ida no Mineirão foi 1-0 para o Cruzeiro e agora, né, temos a volta. O Corinthians joga tudo que pode agora em casa, tentando fazer um jogo parecido com o que fez contra o Flamengo, né? O que você espera dessa partida, Jorge? Olha, eu espero que o Corinthians vá para cima no início, tentando um gol logo de cara para equilibrar o placar. Mas aí vai ser complicado, porque o Cruzeiro tem um time muito bom, com a defesa muito boa e os caras sabem jogar uma decisão. Tipo, são os atuais campeões e querem manter o título. Eu acho que o Cruzeiro consegue ganhar a Copa e o jogo. O Cruzeiro conseguiu a vantagem mínima no Mineirão, criou chance para fazer mais gols, mas Cássio estava inspirado e a trave também evitou mais gols celestes. O Corinthians, ele terá que fazer um jogo que ele não vem apresentando. Nem contra o Flamengo ele apresentou um jogo bom. Se ele fizer o mesmo jogo que fez contra o Flamengo, ele perderá, porque o Cruzeiro é bem diferente daquele Flamengo, que não atacava, não criava. E o Corinthians teve 3 chances naquele jogo e fez 2 gols. O Corinthians vai precisar muito mais que isso. No Mineirão, o Corinthians não deu nenhuma finalização ao alvo. O Corinthians não fez nada no Mineirão. Realmente o Jair Ventura tem que mudar seu estilo, tem que mudar seus conceitos futebolísticos, porque uma coisa é você jogar fechadinho para sair no contra-ataque, outra coisa é você abdicar totalmente do futebol, de jogar futebol. O Corinthians não tem saída, o Corinthians não tem ataque, o Corinthians não tem contra-ataque, o Corinthians não tem velocidade, não tem troca de passe, não tem transição, defesa-ataque, não tem nada. A defesa afasta balão, bola volta, afasta balão, bola volta. O time que passa um jogo de ida de uma final de Copa Nacional sem finalizar gol, não tem qualidade nenhuma para estar ali. Na minha opinião, o Cruzeiro talvez não vença por causa do Mano Menezes, né, que gosta da retranca, mas o título ficará com o time mineiro pela segunda vez consecutiva. Bom, o Cruzeiro vem jogando muito bem, principalmente fora de casa, né? Inclusive vem vencendo os adversários fora de casa. Então, o Mano Menezes mostra que ele sabe montar bem uma equipe pro mata-mata. Matheus, você acha que esse pode ser um grande diferencial, porque o Corinthians vai ter que atacar de qualquer jeito, vai dar um contra-ataque pro Cruzeiro, que é uma equipe que, como eu citei, joga bem fora de casa. Você acha que o jogo pode ser decidido nesse detalhe? Assim como na Libertadores contra o Flamengo fora de casa, assim como contra o Santos na Copa do Brasil, o Cruzeiro é muito forte fora de casa, mas forte porque ele sabe neutralizar a jogada de ataque do time adversário. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Santos, e contra o Corinthians vai ser até um pouco mais simples, porque o Corinthians não tem saída. O Corinthians, ele é um time pragmático do meio pra frente, sabe, aquele time que você sabe todas as jogadas que vão acontecer. Esse é o Corinthians, nessa parte da metade da temporada para o fim. Alguns jogadores não estão rendendo bem, é o caso do Jadson, tá? Jadson, que é um jogador que é importantíssimo para o sistema ofensivo do Corinthians, e não está rendendo bem. E o Corinthians
o Corinthians conseguir ganhar a partida amanhã depende muito do Jadson. Depende muito do Jair mudar seus conceitos e colocar o time pra frente. Quem sabe colocar o Pedrinho de titular. O Pedrinho que já tem cavado a vaga de titular faz tempo. O Corinthians precisa de uma diferença. O Corinthians precisa de alguém que possa armar a jogada de forma diferente. E não tá aparecendo bem o time corintiano nas últimas partidas. É um time que tá brigando com outras zonas de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida de ida não foi nem um chute na meta de Fábio. E isso é uma coisa ridícula. Um time grande como o Corinthians não pode ficar uma partida sem chutar na meta do goleiro cruzeirense. Então, por isso, o Cruzeiro, para mim, é o favorito para a partida. Tanto por jogar bem, né, fora de casa, por saber controlar as partidas, mas também porque o Corinthians é ineficiente, o Corinthians não joga bem, o Corinthians não tem saídas, o Corinthians tem jogadores em má fase. Para ganhar amanhã, o Corinthians precisa ser tudo aquilo que não foi com Jair Ventura. Um time que tem qualidade ofensivamente, tem diversidade nas suas jogadas. O Corinthians, quando visitou o Flamengo no Maracanã, na ida, ficou 0x0, ele também não chutou, ele não teve nenhuma finalização à meta do Diego Alves. Então, é o segundo jogo consecutivo fora de casa do Corinthians na Copa do Brasil que ele não finaliza a meta adversária. Isso é algo inacreditável. E passando aqui alguns dados, como que será uma missão muito complicada para o Corinthians, o jejum dos atacantes corintianos disponíveis para a partida. Emerson Sheik não marca há 6 meses e 29 dias. Cleison não marca há 5 meses e 21 dias. Jonatas não marca há 2 meses e 22 dias. Romero não marca há 2 meses e 12 dias. Roger não marca há 1 mês e 8 dias. Vai ser complicada a vida do Corinthians. Muito complicado. Apesar que vai que esses caras se tornam um herói inesperado, não sei. Marca o gol do título do time e todo mundo depois vai esquecer que os caras não marcavam há mais de 4, 5 meses, entendeu? Eu acho que a partida, o Corinthians, ele para vencer a partida contra o Cruzeiro, ele depende de 2 jogadores, Jadson e Romero. O Romero, ele foi o cabeça principal da melhor fase do Corinthians do ano. O Romero, se eu não me engano, marcou em 4 partidas seguidas, 4, 5 partidas seguidas. Sim, então, mas depois não marcou mais. É exatamente isso. A melhor fase do Corinthians foi quando o Romero estava em ótimo momento. E o Jadson é outro que também estava atuando bem. A partida contra o Vasco foram os 2 melhores em campo. Não que seja uma coisa que demonstre a temporada do Corinthians, mas quando os 2 estão em sintonia, quando os 2 estão atuando bem, o Corinthians atua bem melhor do que está atuando hoje. E por isso que eu gostaria muito de ver Jadson, Pedrinho, Romero e talvez o Roger no ataque. Uma coisa diferente, uma coisa que o Corinthians ainda não fez nessa Copa do Brasil. Eu já acredito que o Corinthians também depende da atuação do jovem Matheus Vital. É um coadjuvante de luxo, porque ele é bem imprevisível nas jogadas, nos dribles, nos passes. Ele só tem que melhorar um pouquinho a finalização dele, mas é um jogador que no jogo contra o Vasco, ele estava no banco de reservas, ele entrou no segundo tempo, estava 1x0 pro Vasco e o Corinthians virou para 4x1. Com gols do Romero e do Jadson, mas após a entrada do Vital, o time reagiu. E o Jadson, ele não fez um ano bom, brilhante, mas o que vinha de sendo o diferencial dele era a bola parada, cobrança de falta e escanteio, ele vinha desequilibrando e até nisso ele parou após a chegada do Jair Ventura. Parece que o time não treina nenhuma jogada ofensiva, nem de bola rolando e nem de bola parada, só treina defesa, que é impressionante. O Cruzeiro entrou nessa segunda-feira com um pedido de efeito suspensivo pelo Sassá, que recebeu 6 jogos de punição pelo soco que ele deu no Mike do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. Ainda não é nada certo, mas o time ele espera contar com o jogador na decisão quarta. É um problema bem sério no Cruzeiro, talvez seja o centroavante, porque nem o Barcos, nem o Raniel, que foi ridículo na partida contra o Boca Juniors na Libertadores, nem o Sassá tem rendido o que se espera, né? O Sassá,
ontem contra o Vasco foi absolutamente medíocre. Parecia que ele não queria fazer gol. Parecia aquela partida do Vasco contra o Cruzeiro, que o Júlio Batista falou, vai lá, faz outro, pô. Parecia bem o Sassá ontem na partida contra o Vasco. O Sassá perdeu umas 2, 3 chances importantes que empataria o jogo antes do segundo gol de Marcos Lopes. Então o Cruzeiro, ele tem Sassá, tem Barcos, tem o Rafael Sobis, tem o Fred, tem o Raniel, mas mesmo assim não consegue se achar com centroavante. E será uma piada se tiver um efeito suspensivo pro Sassá, né? Porque que lá foi uma agressão de um nível assim absurdo. Sim. Uma coisa é você conseguir o efeito suspensivo para um jogador que foi expulso por uma falta de jogo, se for o segundo cartão amarelo. Agora outra coisa é um jogador que agrediu, deu um murro na cara de um companheiro de trabalho. Pra mim não tem que ter efeito suspensivo nenhum. Será uma palhaçada se acontecer o efeito suspensivo pro Sassá. Sim, sem dúvidas. E só para complementar sobre o jogo, a CBF divulgou na segunda-feira o árbitro para a partida, que é o Wagner do Nascimento Magalhães. Foi o mesmo árbitro que apitou o jogo de volta entre Cruzeiro e Palmeiras. O jogo da expulsão do Sassá, né, no caso. O Cruzeiro entrou nessa segunda-feira com um pedido de efeito suspensivo pelo Sassá, que recebeu 6 jogos de punição pelo soco que ele deu no Mike do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. Ainda não é nada certo, mas o time ele espera contar com o jogador na decisão quarta. É um problema bem sério no Cruzeiro, talvez seja o centroavante, porque nem o Barcos, nem o Raniel, que foi ridículo na partida contra o Boca Juniors na Libertadores, nem o Sassá tem rendido o que se espera, né? O Sassá ontem contra o Vasco foi absolutamente medíocre. Parecia que ele não queria fazer gol. Parecia aquela partida do Vasco contra o Cruzeiro, que o Júlio Batista falou, vai lá, faz outro, pô. Parecia bem o Sassá ontem na partida contra o Vasco. O Sassá perdeu umas 2, 3 chances importantes que empataria o jogo antes do segundo gol de Marcos Lopes. Então o Cruzeiro, ele tem Sassá, tem Barcos, tem o Rafael Sobis, tem o Fred, tem o Raniel, mas mesmo assim não consegue se achar com centroavante. E será uma piada se tiver um efeito suspensivo pro Sassá, né? Porque que lá foi uma agressão de um nível assim absurdo. Sim. Uma coisa é você conseguir o efeito suspensivo para um jogador que foi expulso por uma falta de jogo, se for o segundo cartão amarelo. Agora outra coisa é um jogador que agrediu, deu um murro na cara de um companheiro de trabalho. Pra mim não tem que ter efeito suspensivo nenhum. Será uma palhaçada se acontecer o efeito suspensivo pro Sassá. Sim, sem dúvidas. E só para complementar sobre o jogo, a CBF divulgou na segunda-feira o árbitro para a partida, que é o Wagner do Nascimento Magalhães. Foi o mesmo árbitro que apitou o jogo de volta entre Cruzeiro e Palmeiras. O jogo da expulsão do Sassá, né, no caso. E Ele é bom. um detalhe importante pro Cruzeiro, é a Arrascaeta, que não atuou no jogo de ida. Temos que lembrar, pela palhaçada do calendário da CBF, que marcou o final da Copa do Brasil numa data FIFA, e ele estava com a seleção, não atuou no Mineirão na ida, e ele estará de volta, jogará nessa terça-feira com a seleção uruguaia, e quarta-feira estará de volta, então provavelmente será reserva pelas suas condições físicas, mas é um retorno importantíssimo para o Cruzeiro. O Cruzeiro ganha muito, principalmente como uma opção, né? Teve o Thiago Neves, que jogou bem na primeira partida, mas tem o Arrascaeta, que é um dos principais jogadores do Cruzeiro, e ele como uma opção no banco, mesmo vindo cansado, né? Podemos falar assim, que vai jogar um dia antes, mas se precisar ali de uma cadência, de um algo a mais no segundo tempo, com certeza vai entrar na partida, e tem tudo até para mudar o jogo, porque é um cara que tem muita estrela também com a camisa do Cruzeiro, né? Bom, vamos aproveitar e já fazer o nosso palpitão nesse jogo da Copa do Brasil, né? O que você acha que vai dar, Abel? Na minha opinião, vai ficar 2-0 para o Cruzeiro. Gols de Barcos e Arrascaeta. Jorge? Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar de 2-1 com um gol do Thiago Neves para se consagrar novamente em outra final, deixar para trás aquele trauma de 2008 e outro gol do Arrascaeta. Matheus?
1x0 Cruzeiro, gol no final, em contra-ataque, o Corinthians já desesperado porque não sabe o que faz. Eu vou apostar no 2x0 Cruzeiro também, eu acho que vai ser um jogo bem desse jeito que a gente comentou mesmo, com o Corinthians meio desesperadão, o Cruzeiro no contra-ataque, é uma equipe que sabe jogar dessa maneira, é o jeito que mais gosta de jogar, o time do Mano Menezes. Então tem tudo aí para sair campeão mesmo fora de casa, mesmo jogando na Arena Corinthians. O Sport.com postou esta noite que a Conmebol está negociando com a MLS e a Liga do México para os times voltarem a disputar a Libertadores já em 2020, né? A MLS que tem crescido cada vez mais. Esse ano tem jogadores como o Ibrahimovic que chamam muita atenção para a liga, já teve o Kaká recentemente. Então talvez a MLS valorizasse ainda mais o potencial da Libertadores e a Libertadores pudesse chegar até nos Estados Unidos, em países europeus, uma coisa que ainda não consegue chegar, tanto por causa do fuso horário quanto pela qualidade das partidas. Bom, então, né, esse foi o nosso programa de hoje. Vamos chegar na parte dos recados pra galera. Adriano. Eu e minha casa servimos a Fernando Uribe. Matheus Silva. O Corinthians não vai para a Libertadores. O Jorge. Queria agradecer ao Tom Brady, que fez minha noite muito feliz ontem. O meu recado dessa noite vai ser: paguem o Iaco, né? As pessoas sabem quem é. Bom, então vamos encerrar o nosso programa, né? Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros da Futseira. Vamos deixar o link na descrição aqui do nosso canal. Se quiser conferir o trabalho deles, um trabalho muito fera, com quadros personalizados sobre times do mundo todo, é só clicar aqui e na página do Facebook e conferir o trabalho deles. Deixar um grande abraço a todo mundo e até a próxima semana.